Boa tarde, estamos na Rádio Inquieta para mais uma conversa com os treinadores. E este treinador que temos hoje connosco chama-se Manu Fernandes. Eu não gosto de dizer que treinador despedido, nem treinador, mas crise do destino, que aquilo que nós tínhamos combinado já há uns tempos para estar cá hoje foi após teres abandonado ou teres deixado de treinar a equipa dos Gêmeos. Em todo caso, não deixa de ser importante dar o teu testemunho daquilo que foi o teu trajeto nos Gêmeos, o que será o teu trajeto agora, numa altura em que não tens equipa para treinar, e uma visão mais alargada sobre aquilo que é o futebol. Manu, desde já agradeço-te a disponibilidade que tiveste para estar aqui um bocadinho connosco a falar. Isto é um programa que tem o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos desportivos que veste os campeões. Vamos começar por aquilo que é o mais desagradável. Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça, se calhar era dia de treino. Às 7h30, qual foi o sentimento? Antes de mais, agradecer pelo convite e este bocadinho de partilha que vamos ter aqui. Foi estranha, ainda por cima, chegar a casa e a minha esposa perguntar: o que estás aqui a fazer? Se estás bem aí no sofá? E eu pôr a mão na cabeça e pensar: não estou bem porque falta a essência, não é? Falta aquele bichinho que nos mexe todos os dias, que nos dá mais alguma motivação para sermos mais felizes, mas faz parte. Manu, e é importante que estas conversas sejam essencialmente conversas agradáveis. Ser treinador de futebol é ser treinador em qualquer das equipas, sendo da Liga dos Campeões ou da última divisão da Associação de Futebol de Braga. O trabalho que tu estavas a fazer nos Gêmeos era um trabalho que, de algum modo, tu sentes que não foi reconhecido. Ali uma pessoa fica um bocadinho com uma sensação agridoce por um motivo. Quando eu vou para os Gêmeos na época passada, tinha noção da dificuldade que ia existir, porque é um clube que se está a estruturar, que está a criar base. Nos Gêmeos e em todas as equipas que jogam nesta divisão, as dificuldades são imensas, não é? Sem dúvida, mas ali em especial porque é uma casa que está a recomeçar, não é? Então não tinha propriamente uma estrutura. Então eu aceito o projeto a saber que a probabilidade de perder estava maior do que a de ganhar, mas tinha consciência disso e preparei esta época de uma forma diferente. Acreditámos nós que as coisas estavam a melhorar, mas tudo demora o seu tempo, até que na segunda-feira tenho uma surpresa em que não quiseram dar continuidade. Mas faz parte e há de haver outro projeto. Não é importante também dar importância àquilo que está nas mãos dos outros decidirem? Temos uma opinião se estão a decidir bem, se estão a decidir claro. mal. Os projetos vão aparecer já no dia seguinte. Mas olhando para isto que é o futebol, e alargando muito mais do que os campeonatos distritais, vimos isto também nas equipas profissionais, não achas que o treinador está a perder alguma força? Sim, cada vez está a perder mais força. Cada vez há mais fatores externos que influenciam as nossas decisões, não é? Ou permitindo ou não que nós tenhamos decisões, e é uma coisa que está agora a chegar ao futebol distrital com muita força, porque toda a gente quer ganhar à força. É copiar mal isto, não é? E não estamos a aproveitar o prazer de jogar futebol, não é? Que é o que nos move. Essencialmente o contexto é diferente. Era por aí que eu queria pegar. Se nos campeonatos profissionais há muito dinheiro em jogo, nestas divisões onde tu estavas, concretamente nos Gêmeos, há necessidade de dar alegria a quem joga. E tu depois tomares decisões contrárias àquilo que é o espírito desportivo, parece-me ser o caminho errado que os diretores têm tomado. Felizmente não tem havido muitos casos como o teu, porque eu aconselhava as pessoas a irem aos Gêmeos ver como é que se trabalha e quanto custa trabalhar para ganhar os jogos ao domingo. É verdade, é mesmo verdade. Quando não há financiamento, não há condições para ir buscar
outros patamares, o que temos de acreditar e o que temos de fazer é com que os jogadores estejam felizes e que cheguem a casa felizes, independentemente do resultado. E essa foi e vai ser a luta de todos os treinadores que passarem por clubes como os Gêmeos, que é só um exemplo, não é? E, felizmente, há muita gente com boa vontade e que quer ajudar estes clubes a evoluir e que quer pôr as pessoas que querem praticar futebol num nível mais amador felizes. Por isso, acho que acima de tudo é isso que nos devemos agarrar para continuar a trabalhar. Já há equipas que apostam de algum modo com apostas fortes na subida da divisão. Sentias que estavas a lidar com armas desiguais perante os outros adversários? Sim, isso não é comparável. Não é comparável, não era realista assumir uma tentativa sequer de subida da divisão porque não havia argumentos para isso. Havia muita desigualdade a nível tanto de estrutura como de qualidade dos jogadores para competir para uma subida da divisão. E o discurso para os jogadores, como é que era num clube que não está a fazer, que não está a ter bons resultados, e sabemos que o barómetro é sempre o venceres ou o perderes, a opinião é sempre mediante aquilo que é o resultado ao domingo. Como é que era trabalhar durante a semana uma equipa que tinha tido tão poucas vitórias e tão poucos resultados positivos? Eu tentava focar muito na parte mais individual do jogador, porque eu acredito que nesta primeira fase o trazer o melhor de cada um, mais tarde ia fazer com que a equipa evoluísse e o processo estava a ser por aí. Daí o facto dos jogadores não desistirem e continuarem a vir, e eu chegava aos treinos, tinha 23 atletas, os 23 atletas que estavam. Ou seja, se conta o jogo do fim de semana, claro que sim, toda a gente joga para ganhar e quem não jogar para ganhar está no sítio errado. Mas depois temos de ser psicólogos, acima de tudo. E o teu recrutamento no início da época, quando estás a preparar a época que se vai iniciar nos meses de setembro e outubro, como é que tu fazes o recrutamento? Tens imensas dificuldades em conseguir convencer os jogadores, ou convencer, neste caso, que estamos a falar dos Gêmeos, que é onde estamos a treinar, convencer os jogadores para ir para os Gêmeos. Sim, um desafio que tinha noção que ia ser difícil, não tinha noção que ia ser tão difícil. Tão difícil. É verdade, porque o que é que temos para aliciar um jogador a vir para um clube que na época passada fica em penúltimo, não é? Não há suporte financeiro, como é que fazemos isso? Então o que eu procurei fazer foi trabalhar com os jogadores que passaram por mim na formação, inclusive consegui na base da alguns. amizade. Exatamente. E é isso que nos vai valendo. Essencialmente, como é que tu conseguias lidar com estes jogadores quando entravas no patamar da exigência? Tu ter que exigir alguma coisa a alguém que não ganha nada, que está ali porque gosta de jogar. Como é que tu lidavas com esta obrigatoriedade? Tu tens que ser exigente porque és o líder de um grupo. Claro. E não podes deixar isto ir por caminhos que não são os caminhos mais adequados, mas por outro lado não podes ser demasiado exigente porque não podes pegar com eles por nada, porque eles não... É o grande desafio destas divisões, principalmente dos clubes mais pequenos, não é? Ou que não tenham tanto suporte. Mas aqui eu acredito, se calhar um bocadinho pelo respeito à amizade que uma pessoa vai tendo, eles eram sérios, homens, e eu conseguia trabalhar como se estivesse a trabalhar num sítio que houvesse remuneração, por isso eu exigia o que achava que tinha mesmo de ser. Olha, e o campeonato até aqui? Sentes que podias ter feito mais, os Gêmeos, Sim. Sentes que podiam ter feito mais? Sentes que a equipa mais tarde iria dar uma resposta mais positiva? Em que pé que tu deixaste a equipa? Ou que te mandaram deixar? É assim, uma pessoa não ganhando os jogos todos acha sempre que pode fazer mais. Pode Pelo ganhar. menos é assim que eu acredito, não é? No entanto, eu comparo um bocadinho ao que foi feito no ano passado, não é? Eu em 6 jogos fiz mais que o que fizeram em 22 no ano passado. Por isso é sinal de evolução, não é verdade? Agora, claro que eu acredito que a equipa só agora é que estava a começar a integrar-se, porque eu tive 14 jogadores novos. E não há 14 jogadores a conhecer-se em meia dúzia de treinos, não é? Porque só treinamos 3 vezes por semana, é difícil. Essencialmente, o futebol é um jogo coletivo. É Exatamente. preciso arranjar maneira do entrosamento
de jogadores adaptar-se inclusive ao próprio clube. Mas depois daquilo que fizeste a época passada, darem-te a confiança de começares esta época como treinador principal no início da época, não esperarias nunca que tal acontecesse? Não, não. Foi apanhado de surpresa mesmo. Mas achas que, essencialmente, no futebol distrital a nível da primeira divisão, que as equipas, já existem equipas que apostam deliberadamente em subir divisão e apostas fortes, e a competitividade entre essas e as outras começa a criar um fosso entre elas? Sim, isso existe e é nítido, basta acompanhar os últimos campeonatos, não é? Temos sempre 3, 4 equipas A distanciar-se. com 10, 15 pontos de avanço para o quinto para baixo, não é? Como se viu no ano passado o Ovação, como já se viu São Cristóvão, que foi um clube também que já passei, e faz muita diferença, não é? Neste patamar faz muita diferença. Este ano temos o Gonça, por exemplo, também está a fazer um campeonato excepcional, muito interessante. E eu ia partir agora para a tua carreira como treinador. És um jovem. Sim. És um jovem e não é ao primeiro abalo que te vais esmorecer. Projetos para o futuro? O objetivo é continuar a trabalhar com séniores, mas isto ainda é muito recente, não é? Um dia Claro. que passou, ainda estou a respirar um bocadinho. Entretanto, felizmente o telemóvel já tocou, vamos perceber o que é que vai acontecer, mas a intenção é continuar a treinar, é isso que eu quero fazer. Explica-nos a nós como é que reagiste quando viste o telefone tocar. É um alento, não é? Depois daquela pancada... É um alento porque eu sou muito fiel aos meus e quando eu saio a equipa técnica sai. E eu assumo sempre a responsabilidade que tenho de resolver o problema. E o telemóvel tocar é sinal, afinal não estou esquecido. Não estamos desaparecidos e há aqui uma esperança. Não sei se vai ser o caminho, se a proposta vai ser o caminho que eu vou seguir já, mas ao menos faz uma pessoa ter algum alento para perceber que existe mais possibilidades e existe mais caminho e há de aparecer algum projeto que se encaixe com a minha equipa. O que vale esta divisão em que acabaste por sair, a divisão em que o Gêmeos está inserido, o que vale esta divisão neste campeonato que se torna competitivo? Muitos derbys concelhios, muitos jogos entre equipas muito próximas, se calhar a trazer uma dificuldade extra que não traria se fosse jogar contra equipas de terras mais distantes, e ali a rivalidade se calhar condiciona muito aquilo que é o resultado final? Eu acho que este tipo de rivalidades, este tipo de duelos, não é? Só nos faz crescer, por isso uma pessoa tem de aproveitar nestas divisões, que é as divisões em que nós nos preparamos para poder sonhar com outros patamares, ter dificuldades, não é? Porque se nós não tivermos dificuldades, onde é que chegamos? Não chegamos a lado nenhum. Então eu agradeço por termos tantos derbys e tantas dificuldades no início da carreira. Jogos muito mais engraçados. Exatamente. E o jogador em si, quanto é que vale? Encontras gente com qualidade, gente que tu olhas para eles e dizem, se derem a oportunidade a estes miúdos, eles podem chegar mais longe? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que temos que cada vez mais ver jogadores com qualidade nestas divisões, tanto que vemos jogadores a saltar de primeiras distritais para os nacionais e depois a conseguir escalar para campeonatos nacionais. Por isso, o facto de haver mais investimento também traz mais qualidade e o jogador cada vez é mais valioso. E a nível de condições, os clubes estão muito mais bem apetrechados hoje em dia do que estavam, eu diria que há 5, 6 anos atrás. Isso permite com que o jogador cresça melhor. Sem dúvida, não é? Uma pessoa tendo condições para treinar dá alta qualidade, não é? Temos o exemplo, ainda sou novo, mas ainda cheguei a apanhar os campos de terra, os pelados, não é? Ou jogar num pelado, jogar num sintético, conseguimos caprichar muito mais o futebol, conseguimos jogar futebol mais rápido, conseguimos trabalhar coisas diferentes, por isso infraestruturas são uma base para poder evoluir os atletas mesmo nesta divisão. Sem querer catalogar os jovens de hoje em dia do que os bons e do outro lado os maus, mas a sociedade hoje em dia não ajuda muito em que o jogador de futebol seja muito mais empenhado naquilo que é a competição e se calhar diverge muito mais
para aquilo que são as novas tecnologias, o que é antigamente quase ninguém saía à noite, agora eu diria que é um pecado mortal, não saís ao sábado à noite e se calhar tem jogo no domingo de manhã. E achas que os jogadores não são responsabilizados, e estes responsabilizados no bom sentido? Isso é uma verdade. Responsabilizam muito pouco o jogador pela necessidade que os clubes têm. Porque também temos outra dificuldade, não é? Que existe um clube a cada 100 metros. Então, os bons, ou os que fazem a diferença, podem abusar um bocadinho do que é que querem fazer durante a semana, porque chegam ao fim de semana. Vós, treinadores, estáis nas mãos desses. Estar nas mãos não estamos porque há muita oferta, não é? Mas estamos condicionados. Estamos condicionados porque... Há tendência a escolhê-los mesmo sabendo que... Uma pessoa acredita sempre que vai poder fazer a diferença na vida que de vai alguém. poder mudar. Por isso tentamos controlar isso, mas há coisas que são inevitáveis, não é? Se o jogador é bom, nós vamos querê-lo e depois vamos tentar fazer o nosso melhor, mesmo para ajudá-lo a projetar no futuro. Como é que tu olhas para um jogador de enorme qualidade e sabes que a vida dele particular ou a vida que ele tem não contribui em nada para que ele cresça como jogador? É uma situação complicada, mas eu normalmente sou muito próximo às minhas equipas e sou mesmo sincero com os jogadores e digo-lhes de caras que o estilo de vida que levam não os vai beneficiar se pretendem fazer mais alguma coisa no futebol ou se pretendem ter um rendimento extra no futebol. E tentamos fazer um bocadinho por aí, mas cada um tem a sua educação e a sua consciência. Não somos assim tão fortes para poder moldar o dia-a-dia de uma pessoa, principalmente a nível amador. Rodolfo, jogar no regional, o ganhar é sempre importante. Sim. Que seja qual seja a dificuldade do adversário, seja qual seja a dificuldade da competição, é importante vencer, porque derrota atrás de derrota, isso faz com que comeces a ficar com pouca vontade de treinar e de jogar. Como é que tu és no dia dos jogos? Como é que tu és após a derrota? Como é que tu és após a vitória? Nos dias dos jogos, extremamente concentrado, como se fosse uma final da Champions League. É tal coisa, cada um com a sua realidade, mas cada jogo é o último, é aquele que eu tenho de ganhar, é o compromisso, muito focado mesmo, muito. Na derrota, 2 dias não falem para mim, por favor. E na vitória não. Na vitória sou daquelas pessoas que gosta de desfrutar, de estar feliz, de estar mais tempo com a minha equipa para cultivar esse sentimento, para habituar a estar a ganhar. E tu como é que tu és como treinador? Muito próximo dos jogadores, uma liderança se calhar mais forte, como é que tu és? Sou uma liderança muito na base da amizade, porque nesta realidade eles são quase todos da minha idade, não é verdade? Eu com 28 anos podia... E voltámos à pergunta que fizemos há bocadinho, a exigência não pode ser demasiado porque pode estar a estragar tudo. Não é? Exatamente, uma pessoa tem de exigir no carinho, que é como eu costumo dizer. Uma pessoa tem de os fazer acreditar que eles é que querem ser mais exigentes com eles próprios. E para isso temos de estar próximos do coração deles, da amizade deles, que é para tentar ir jogando com o psicológico deles. E é aí que eu entro e que tento jogar, e por isso é que normalmente as minhas equipas são realmente unidas a mim. Tendo os melhores jogadores, tens melhores equipas. Mas mesmo não tendo os melhores jogadores, fazendo um balneário forte, estás muito mais próximo de vencer? Sem dúvida. Eu acredito que a base de qualquer equipa começa no balneário. Agora, quando estamos a trabalhar para realmente ganhar alguma coisa, temos de ter individualidades, temos de ter jogadores que façam a diferença, e só o grupo não é suficiente. Como é que tu consegues lidar com... Como é que um treinador consegue lidar numa competição em que muitas das vezes está à espera de um adversário mais criterioso, um adversário que tu tentaste, dentro das tuas possibilidades, estudá-lo, e chegas ao domingo e és completamente baralhado? Ajustamos, não é? O treinador está sempre a ser treinado para isso, não é?
também chegámos ao treino e não estávamos a contar com o jogador ser lazy e temos de mudar a dinâmica do exercício e no jogo é igual. Tentámos manter sempre a estratégia que projetámos, não é? Mas faz parte de adaptar. O treinador tem de ser rápido a agilizar-se e a adaptar à realidade que está do outro lado. Por isso... Já sentiste que ganhaste algum jogo no balneário ao intervalo? Sim, sim. Neste fim de semana acaba por ser um exemplo, não de vitória, porque faltavam mais 2 minutos para eu poder fazer o golo, mas no último jogo que faço pelo Gêmeos estou a perder 2-0 aos 15 minutos. No intervalo, acredito eu que o que falei e o que fiz ver os meus atletas fez a diferença. Entro para cima, tenho 45 minutos sem passar atrás do meio campo. Isso diz muita coisa, acabamos por empatar. Por isso eu acredito mesmo que as mexidas e o discurso que nós conseguimos ter faz toda a diferença para virar o jogo. Consegues ter a noção, dentro do jogo, no balneário, qual é o discurso que vai entrar mais rapidamente para conseguires projetar a equipa para a vitória? O discurso incisivo, do ralhar com o jogador, do chamar a atenção para determinadas posições, ou pelo contrário, a moralização? Falar-lhes mais ao coração, tentar que aquilo que é o espírito do grupo prevaleça em relação àquilo que é as táticas e as técnicas do próprio jogo. Eu normalmente ao intervalo opto sempre pela parte mais moral, porque eu acredito que o trabalho é feito durante a semana, não é? Se o jogo já não está a correr bem, ou se o jogador não está a cumprir o que nós projetamos, e ainda o vamos massacrar, Eles vai dar cabo do ouvido. Eles vão nos mandar passear, não é? Então eu opto por ser mais próximos a eles e fazê-los acalmar e ter consciência do que temos vindo a trabalhar durante a semana. Mais pacífico. Mas concretamente numa equipa com 11, e é com os 11 que tu estás a falar precisamente no intervalo, porque o resto do plantel não está naquela altura no jogo, tens alguns que se calhar o melhor seria ter um comportamento diferente do que tens com outros. Nem todos são iguais, nem todos recebem a mensagem da mesma maneira. Certo, o princípio da individualidade, não é verdade? Mas por norma eu não gasto o intervalo todo a falar com os 11, tento distribuir um bocadinho e trabalhar também a parte individual e chamar à parte, e quando estou a subir para o terreno de jogo, dar as indicações que quero àqueles jogadores que são que é preciso tratar de maneira mais delicada, digamos assim. Olha, e conta-nos lá, que se calhar já aconteceu contigo, mas se não acontecer não nos vai contar porque não tens nada que contar. Claro. E já foste para o balneário com a tua equipa num jogo qualquer e em lugar de estás a falar para os teus jogadores, começaste a remungar com a partida. Eu nunca vi, mas suponho que sim. Eu acho que isso aí acaba por ser um bocadinho natural, infelizmente, não é? Porque o nosso foco não deve estar nas arbitragens, mas sim no jogo. Mas por norma sou uma pessoa que consegue muito bem barafustar durante 2 minutos, desligar a ficha e focar no que interessa. Por isso é que não tenho grandes histórias nesse sentido. Isso fundamentalmente para te perguntar, a arbitragem na Associação de Futebol de Braga, os menos consagrados são os que vão para as últimas divisões, se calhar aqueles que é preciso dar-lhes andamento para eles chegarem lá acima, ou que se deposita alguma confiança neles, ou mais confiança neles, vão para estes jogos da primeira divisão. Como é que está o nível da arbitragem? Como é que tens encontrado os árbitros que têm apitado os jogos? Isso é um tema delicado que, infelizmente, tem vindo a decair a qualidade que temos das equipas de arbitragem. Não sei se por haver poucos árbitros, não é? E poucas pessoas quererem fazer esse papel, se por eles ter de crescer muito rápido para chegar lá acima, mas a realidade é que não tem vindo a evoluir conforme o que devia. Mas achas essencialmente que a Associação de Futebol de Braga, ou o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga, deveria ter mais cuidado e nomear árbitros para estas divisões, que são os campos mais difíceis, que são os jogos que se calhar há mais faltas, porque a técnica dos jogadores não é tão evoluída quanto nas outras competições, e tentar ter o cuidado de colocar árbitros com outro tipo de características nestes jogos, com características diferentes? Sim, eu acredito que isso era essencial,
não digo trocar a equipa toda de arbitragem, não é? Porque todos temos de ter espaço para evoluir, mas pelo menos ir colocando pessoas com mais experiência, com mais conhecimento, para realmente conseguirmos ter uma arbitragem mais equilibrada, mais equitativa para toda a gente. Acho que isso era essencial. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, rapidamente começamos e quando demos por ela já estamos quase no fim. Olhas para o futuro como? Com o apito na boca e com o cronómetro na mão para voltar a treinar rápido. Estás com ambições de pegar já amanhã ou queres fazer um momento de alguma pausa? Não. Quero voltar já para o sítio onde eu me sinto bem, que é treinar, surgindo a oportunidade com um projeto que vai encontrar a minha perspectiva. Vamos acabar a conversa como começamos. Eu disse no início, deves recordar como é que foi chegar a casa no dia de um treino e não ir treinar. Por isso, esperemos que não tenhas a oportunidade de ficar muito tempo por casa e que rapidamente tenhas que pegar no saco e treinar aquilo que mais gostas de fazer. Obrigado pela disponibilidade e por esta conversa sobre ti, essencialmente, porque dos Gêmeos já não faz parte, mas isso, o futebol é fértil nestas situações. Isto foi um programa com o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos desportivos que veste os campeões. Muito obrigado. Obrigado.